Nesse vídeo eu vou trazer aqui 7 coisas que você não pode fazer de maneira nenhuma no momento em que você subir para o altar para expor a palavra de Deus e pregar. Quer saber quais são essas 7 coisas e se você tem feito alguma delas? Então fique comigo até o finalzinho. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal caso não seja inscrito. Dê um joinha no vídeo para ajudar a gente e comente aí qual dessas coisas você costuma fazer, qual você já fez ou qual você detesta quando um pregador faz. Comenta aí, tá certo? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Sermão Poderoso, o professor Will aqui falando. É um prazer ter você aqui, a tua presença muito me alegra. E antes de começar o conteúdo, eu quero pedir que você coloque o seu nome aqui nos comentários para que eu adicione o seu nome aqui ao meu caderninho de oração. É um caderno onde eu tenho o nome de várias pessoas do Brasil inteiro e por quem eu oro diariamente. Então, sempre nos meus momentos de oração, quer seja pela manhã, à tarde ou nas madrugadas, eu apresento essas pessoas aqui ao Senhor e peço que Deus as proteja, as guarde, que Deus derrame as bênçãos sobre cada uma delas e eu quero orar por você. Então comente o seu nome e se você tiver mais 3 pessoas por quem você quer que eu ore também, coloque o nome delas aqui no comentário. Agora não coloque o nome das 3 no mesmo comentário não. Cada comentário é de uma pessoa. Coloque um comentário, entra aí, envie o comentário, aí vai lá no segundo comentário, comente de novo, coloque o nome da segunda pessoa e da terceira no outro comentário e assim sucessivamente, tá bom? Coloque o seu nome e o lugar de onde você fala. E se você colocar o nome da pessoa ou das pessoas por quem você quer que eu ore e colocar o lugar de onde elas são, eu também vou adicionar o nome delas aqui no meu caderninho de oração. Inclusive daqui a pouquinho eu vou estar orando por você, pelas pessoas que você colocar lá nos comentários e pelas pessoas que estão aqui no caderno de oração, tá bom? Vamos para o nosso vídeo então. 7 coisas que você não deve fazer em hipótese nenhuma quando você se apresentar diante do altar do Senhor para ministrar uma palavra e pregar para a congregação. Primeira coisa que você não deve fazer na hora de um sermão aí no altar: você não deve jamais pregar o sermão baseado naquilo que você acha. Meu irmão, minha irmã, o que você acha não deve servir como parâmetro para basear uma pregação. A tua pregação deve ser baseada no assim diz o Senhor. A tua pregação deve ser pautada, firmada na palavra de Deus. É da palavra de Deus que você tem que extrair as palavras que serão ditas naquele momento. Porque quando você abrir a palavra de Deus durante a sua mensagem, o Espírito de Deus vai falar através de você. Agora, se você abrir a tua boca para iniciar uma pregação com base no eu acho, no assim que eu penso, dessa forma que eu acredito, o Espírito de Deus se afasta e você vai estar falando sozinho e com certeza a tua pregação vai ser um fiasco. Segunda coisa que você não deve fazer lá no altar, na hora de uma pregação, é deixar de ler a Bíblia. Eu não sei se você já passou por isso, ou se você já presenciou um sermão onde o pregador, eu não sei se eu chamo de pregador, né? O palestrante, vou chamar de palestrante, porque isso não é um pregador, onde o palestrante subiu para pregar e não pregou, deu uma palestra. Professor Will, qual a diferença? Ele não está no altar, ele não está vestidinho de blazer ou de terno ou de costume, ele não está com o microfone na mão, ele não levou a Bíblia lá para cima para o altar, ele não está numa igreja, não está num dia de culto. Como que não é um sermão e é uma palestra? Porque sermão é com base na palavra de Deus e palestra é com base em qualquer outra coisa. Eu já vi pessoas que deveriam subir para pregar. Eu não vou chamar de pregadores, né? Eu não vou dizer eu já vi pregadores, porque isso não é um pregador. Mas eu já vi homens que subiram no púlpito para pregar, para expor a palavra de Deus e fizeram um sermão, que na verdade não foi sermão, foi uma palestra, com base num livro de fulano de tal, num livro de A ou B, num filme que assistiu, num programa que viu. Falou de notícia, falou de acontecimento, mas não leu a palavra de Deus. E filhinho, você pode falar 2 horas. Se você não lê a palavra de Deus, não vai ser um sermão e dificilmente Deus vai te usar. A menos que por alguma razão, de repente, aí no país onde você mora, é proibido usar a Bíblia.
De repente, onde você mora, não pode pregar a palavra de Deus. Então você fazia como os valdenses, né? Que se reuniam ali, escondidos, que às vezes tinham que escrever a palavra de Deus aqui no corpo, porque cobria com as roupas, e depois se reuniam nos porões escuros, frios, para poder cultuarem a Deus. E aí a pessoa levantava a roupa e estava lá, e tinha que ler a palavra de Deus que estava aqui, escrito na costela, na barriga. E às vezes, quando eram pegos, esfolavam para arrancar aquele trecho bíblico. A menos que você esteja passando por essa perseguição, não tem como levar a Bíblia e ler. Mas aí você vai ter que falar, expor a Bíblia aqui, que você tem o verso aí, porque você já tem intimidade com Deus e lê a palavra de Deus em casa. Então vai expor o verso. Sermão, tem que ler a Bíblia, tem que abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar. Porque se você não fizer isso, você não pregou, você deu uma palestra. Terceira coisa que você não deve fazer no altar, porque o altar não é lugar para isso. Ficar contando piadas, principalmente piadas frívolas. Meu irmão, guarde tua piada para um encontro de casal lá num lugar específico. Guarde tua piada para um encontro de jovens, um encontro de seja lá o que for. Mas no altar ali, dedicado à pregação do evangelho, não. Pregue a palavra de Deus, pare de ficar contando piada, pare de ficar fazendo da casa de Deus um circo, fazendo showzinho de stand-up comedy. Você está ali para pregar a palavra de Deus e não para ficar contando piadinhas frívolas. Quarta coisa que você não deve fazer no altar na hora de uma pregação é ficar dando indireta em um determinado irmão. Tem pregador que sobe ao púlpito e aproveita o momento, como se ali fosse fórum, né? Para julgar os outros, ficar dando chicotada nos outros. Aproveita o microfone, né? Tá com microfone, tá com autoridade. Aproveita aquele momento ali de pregação para ficar dando piada no irmão que ele sabe que está fazendo alguma coisa que ele acha errado ou que de fato é errado, mas ele não tem coragem de fazer como a Bíblia manda, de juntar com outro irmão e ir lá conversar. Não. Pega o microfone e fica dando piada. Tem gente que quando tá na rua faz isso e aquilo outro. Tem gente que quando chega à igreja faz isso. Só dando piada, dando tacada nos irmãos. Mas não tem coragem de ir lá e orar com o irmão, de chorar com o irmão, de ajudar o irmão se estiver passando por algum problema. Esse aí, quando Jesus voltar, vai falar assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste. Senhor, mas eu falei em línguas em teu nome. Senhor, em teu nome profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz milagres. Jesus vai olhar e vai falar: está na Bíblia, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Púlpito não é lugar para ficar dando indiretas. Púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus. No dia que for para falar de amor, vai falar de amor. No dia que for para admoestar, vai admoestar com amor. Mas vai admoestar e não ficar dando piada. Quinta coisa que você não deve fazer no altar é ficar falando mal das pessoas. Não é o mesmo que ficar dando piada, não. Você deve falar mal. Tem gente que tá pregando sobre um assunto e aí lembra que tem um fulano que ele conhece que fica praticando aquelas coisas. Ele vai e fala do fulano, ainda fala o nome do fulano. Olha que falta de ética. Irmão, o altar não é lugar para você ficar fazendo isso. No altar você vai admoestar o que tiver de admoestar, mas evite ficar falando mal das pessoas, citando nomes de pessoas. Ao invés de você alcançar o coração do pecador, você vai fazer com que o pecador sinta ódio por você, pela igreja, pela Bíblia, por Deus e por todo mundo. Quer falar mal de alguém? Então vá lá e fale para a pessoa. Leve a Bíblia e fala: tá aqui, irmão, ó, o senhor tá errado. O senhor tá errado, o senhor tá caminhando para o inferno e ainda tá levando pessoas com o senhor. Tá aqui, ó, a palavra de Deus. Deus me mandou aqui para que o senhor se converta agora, para honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. É assim que se faz. Não aceitou, leva outro. Não aceitou, leva outro. Não aceitou, então beleza, sacuda o pé e vai embora. Mas você fez sua parte. Agora ficar falando mal dos outros, não. Sexta e penúltima coisa que você não deve fazer no altar quando for pregar é ficar expressando a sua visão política, partidária. Irmãos, eu voto em fulano. E aí começar a falar mal de político do outro porque você vota no outro. Hoje no Brasil nós temos dois grupos, né, praticamente. Falam em terceira via, tentaram criar uma terceira via, não conseguiram. A briga é entre os dois principais. Aí você vota em um e fica falando mal do outro. E fica falando bem de um e falando mal do outro na hora do sermão. Irmão, nossa briga não é contra a carne. Nossa briga é contra o espírito e potestades. Essa é a nossa briga. Não é para você ficar lá no púlpito falando de A ou de B. Óbvio, se um dos dois estiverem fazendo algo que vá contra a fé, que denigra
a fé cristã, que prejudique a fé cristã, que prejudique as famílias. E se alguma coisa se encaixar no sermão, você pode usar. Você pode usar. Não de forma política partidária, mas porque coube no seu sermão uma certa aplicação. Não ficar falando mal de A ou de B. Está lá para pregar Jesus, para demonstrar a igreja. Está lá contra o espírito e não contra a carne. E sétima e última coisa que você não deve fazer jamais na hora que pegar o microfone para pregar é se vingar de um irmão que você se chateou, que você brigou, que falou mal de você, ou que fez alguma coisa. Você não é homem ou é mulher suficiente para ir lá conversar, resolver, chorar, orar, se abraçar e resolver o problema. O que você faz? Aproveita a hora que vai pregar, pega o microfone aqui e começa a atacar o irmão, se vingar. Eu passei por isso recentemente, não comigo, mas com alguém próximo a mim. Aconteceu algo, a pessoa pregou, uma pessoa que naquele momento foi usada por Satanás, interferiu, discordando de algo do sermão, interferiu, levantou a mão, citou um texto completamente errado, completamente equivocado, bagunçou com o sermão, e aí essa pessoa, beleza, guardou, foi pregar 3 dias depois. Aí essa pessoa errou em pegar o microfone e falar: irmãos, antes de começar o sermão, eu quero dizer aqui que fulano me corrigiu 3 dias atrás, estava errado, interferiu o sermão e ele estava completamente equivocado. Deu margem para o irmão levantar também e começar a falar coisa, e foi uma bagunça que acabou o sermão. Entende? Então, essa questão de você se vingar, ainda que seja de uma forma branda, ainda que tenha razão, mas quando você faz algo do tipo, você perde essa razão. Então, púlpito não é lugar para se vingar. Púlpito é lugar para você ir lá, pregar o amor ou admoestar, ou pregar a justiça. Um dos dois, mas tem que ser dentro da palavra. Dentro da palavra de Deus, de forma correta, com entendimento. Com entendimento. Nada de pregar na emoção, na raiva, não. Tem que pregar no Espírito. Se não tiver no Espírito, se estiver com raiva, se não tiver disposto a perdoar, não vá pregar enquanto o teu coração não estiver aberto, para que Deus entre e faça a obra. Antes de finalizar, eu quero te dar um aviso. Se você tem vontade de pregar a palavra de Deus, se você tem vontade de ser um grande pregador da palavra de Deus, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o treinamento do pastor Ivan Saraiva, ex-apresentador da TV Novo Tempo, um grande pregador, um grande professor de Bíblia. Ele desenvolveu um curso maravilhoso para quem quer iniciar nessa caminhada de pregação, para quem quer ser um grande pregador da palavra de Deus. E o curso está completamente acessível, tá? Vou deixar o link do treinamento do pastor Ivan Saraiva aqui na descrição desse vídeo. Corre lá, entre na página, dê uma olhadinha e se torne um grande pregador da palavra de Deus também. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, comentar qual dessas coisas você já fez ou você não faz, não gosta, alguém já fez, você não concorda. Comente aí e não se esqueça do caderninho de oração, tá? Coloque o seu nome aqui para que eu possa estar orando por você e por familiares, pessoas que você ama também, por quem você quer oração. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar, querido Deus. Obrigado por esse momento aqui de comunhão, de amor, de graça. Que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração e possamos fazer a Tua vontade. Fica conosco, torne-nos pregadores poderosos para a honra e glória do Teu nome, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos e queremos ser esses ceifeiros para a honra e glória do Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.